A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, entregou ao presidente Donald Trump a medalha do Prêmio Nobel da Paz que ela havia conquistado no ano passado. Apesar de ter chamado o gesto de maravilhoso, o presidente americano Donald Trump não deu um tratamento de visitante ilustre a Corina, resumindo o registro do encontro a 2 postagens em sua rede social. Esse encontro entre Trump e Maria Corina Machado aconteceu no mesmo dia em que Delcy Rodrigues, que assumiu o governo depois da captura de Nicolás Maduro, ter apresentado uma proposta para flexibilizar a exploração do petróleo por empresas estrangeiras. Fred, finalmente o presidente americano tem um prêmio Nobel para poder chamar de seu. Não foi um prêmio conquistado, foi um prêmio dado, mas ele, por conta, até da excentricidade do presidente americano, não sei como que ele vai avaliar tudo isso. Mas antes da gente falar do prêmio Nobel que a Maria Corina entregou para o presidente americano Donald Trump, queria te perguntar se foi uma situação constrangedora, porque ela não entrou na porta principal, o presidente americano não chamou jornalistas para poder acompanhar esse encontro. Por que ela fez isso? Ela não recebeu um tratamento de chefe de Estado, né? A reunião foi um almoço, durou mais ou menos 1 hora, não foi no Salão Oval, não houve presença de jornalistas, não houve uma declaração conjunta, houve uma divulgação, 2 posts, um em que ele falou que ela era maravilhosa, gostou demais, e o segundo em que ele mostrava a foto, né, recebendo o prêmio Nobel, a medalha, com mais ou menos 6 centímetros, o que representa. Ele já havia recebido um prêmio genérico, né, do presidente da FIFA, e agora ele recebe essa medalha que não tem o valor de receber o Nobel da Paz. Inclusive, o Instituto fala que não pode ser transferido, né? A academia considera como o prêmio pessoal e intransferível. Não é o prêmio Nobel, ele recebeu a medalha, né? Mas ele tinha ficado muito insatisfeito na época da entrega do prêmio, justamente porque ele esperava que os esforços em relação a Gaza, principalmente, levassem a ele conseguir o prêmio, apesar da avaliação ser feita em relação ao ano anterior, né? Ele chegou a criticar a Academia Sueca, sobre a Academia do Prêmio Nobel com relação a isso, justamente porque ele queria muito ter isso em seu currículo e ele na época se considerava o presidente da paz. Mas por que Maria Corina Machado fez isso? Lembrando que ele, há pouco tempo, quando perguntaram para ele se ela tinha condições de assumir, ele falou que ela não tinha condições, né? E um dos motivos é exatamente esse. Ela não consegue ser vista por Donald Trump como uma opção viável. Ele havia dito que ela não tem o respaldo nem o respeito da população para ser a governante. E na prática, Donald Trump considera que ele mesmo é o governante da Venezuela. Nem Maria Corina Machado, nem Delcy Rodrigues, né? Ele tem algumas restrições, porque a Maria Corina Machado ela tem uma resistência e inimigos declarados dentro das Forças Armadas da Venezuela, né? Um retorno dela poderia levar a uma instabilidade que prejudica outros planos de Donald Trump para essa transição e a administração da Venezuela, né? Por outro lado, a Maria Corina Machado, segundo uma pesquisa da Atlas Intel, tem 57% de aprovação da população venezuelana, contra em torno de 14% da Delcy Rodrigues. Ela saiu, ela chegou a falar um pouco sobre como foi o encontro, e a gente tem a declaração dela. Vamos ouvir. En primer lugar, me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela, y yo le aseguré que la sociedad venezolana está unida, que hoy más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia, queremos a nuestros hijos de vuelta en casa. E esse foi o discurso que ela levou também para o encontro com congressistas dentro do Capitólio,
em que ela falou sobre a questão dos direitos humanos na Venezuela, que ela considera que continuam sendo violados, a situação não melhorou em relação ao período do Nicolás Maduro, né? Inclusive calcula-se em torno de ainda 900 presos políticos detidos na Venezuela. E ela também falou sobre a questão dessa unidade em torno de uma possível eleição que os parlamentares, os congressistas consideram incerta, né? Ao mesmo tempo, você vê que há uma movimentação política dentro da Venezuela, né? A Delcy Rodrigues e esse grupo que mantém-se administrando, por um lado, eles têm um discurso mais crítico em relação aos Estados Unidos. Delcy Rodrigues externou que a Venezuela vai continuar confrontando diplomaticamente os Estados Unidos. Mas as ações são diferentes. Ela propôs à Assembleia Nacional uma flexibilização da lei de hidrocarbonetos e, principalmente, a flexibilização da lei do antibloqueio de 2020, que foi instituída depois das sanções para que empresas estrangeiras que explorassem petróleo na Venezuela tivessem que fazer isso por meio das empresas estatais, como a PDVSA. Então ela entraria como uma associada minoritária, não podendo tomar muitas decisões, nem sobre a produção, nem sobre a venda, né? Por exemplo, uma empresa que continua até hoje, que permaneceu depois da nacionalização do petróleo, que é a Chevron, ela tem participações. A gente tem um mapa que mostra como que é a presença da Chevron na Venezuela. Em roxo ali nós temos os principais campos, né, as reservas. A Venezuela tem a maior reserva petrolífera do mundo, mais de 300 bilhões de barris. Aí nós vemos ali que 5 empresas, né, nacionais são formadas nessa participação da Chevron. E a Chevron tem uma participação pequena em cada uma ali, às vezes no máximo 30%. Né? Ali os 2 campos são Maracaibo à esquerda, né? E você tem o Orinoco à direita, que é a principal área de exploração. E a Chevron, que manteve já desde 2022, 2023, graças à autorização do Biden, uma exploração e venda de mais ou menos 240 mil barris de petróleo dia. E é ele que tem mantido essa exploração atualmente. Por que é importante flexibilizar a produção petrolífera? Justamente por conta daquela proposta de Donald Trump dele assumir a exploração, o controle da indústria petrolífera, e ele havia anunciado investimentos de 100 bilhões de dólares na indústria petrolífera venezuelana. Na reunião que ele teve com os executivos do setor norte-americano, né, eles chegaram para Trump e falaram: olha, a atual situação do sistema é precário, está sucateado. Colocá-lo em operação é deficitário. A atualização da rede de oleodutos, né, está sucateada há vários anos, já levaria quase uma boa parte desses 100 bilhões de dólares de investimento. Então os retornos seriam baixos. Por isso que a flexibilização é importante, né, e que garantiria a retomada das exportações. A Venezuela já chegou a exportar mais de 3 milhões de barris de petróleo, né? Atualmente está menos de 1 milhão. E isso é basicamente graças a essa questão da Chevron. Antigamente era um grande exportação para a China, né, nesse período. No passado era para os Estados Unidos, agora no passado recente, enquanto Maduro ainda controlava o país, né, de forma bastante autoritária, era para a China, e muito em função daquela frota fantasma. Por falar nisso, mais um petroleiro foi capturado, né? Houve uma intervenção dos Estados Unidos, conseguindo capturar mais um desses petroleiros, que era o Verônica, né? Essas são imagens divulgadas pelo Comando Sul, nessa operação que contou com membros também do Departamento de Segurança Interna e da Guarda Costeira. O Verônica é um petroleiro, ele estava no Mar do Caribe, ele estava com bandeira do Guiana, mas ele já havia sido apreendido em 2022 pela Grécia, justamente fazendo o transporte irregular de óleo iraniano para a Rússia. E ele também teria feito várias viagens do Irã para a Venezuela. Então, essa ideia de asfixiar essa frota fantasma
garante para Trump o maior controle da indústria petrolífera. E também, só para completar, daqueles barris de petróleo que o Trump havia assumido, né, uma vez que ele assumiram a questão do governo e a gestão da Venezuela, falou-se da questão de 30 a 50 milhões de barris para esse refinanciamento. E os Estados Unidos já começaram a fazer essa operação, anunciaram ontem que mais de 500 milhões de dólares já foram negociados desse petróleo venezuelano que foi apropriado pelos Estados Unidos justamente nesse processo de transição. Então nós estamos vendo, esse é o dilema de Maria Corina Machado e de Delcy Rodrigues. Quem vai receber de Donald Trump, né, a primazia de poder dar sequência à transição, né, e conduzir a Venezuela quando ele terminar esse processo de nacionalização e abertura do petróleo, que é o interesse dele nesse momento em relação à Venezuela. Eu ia até te perguntar isso, se o presidente, a impressão que dá, né, nos últimos dias o presidente americano Donald Trump até fez elogios, né, a Delcy Rodrigues, a sensação que fica é que ele está um pouco mais próximo a ela, ou não é bem isso? Não, a ideia de Delcy Rodrigues, ele teve uma conversa telefônica longa na quarta-feira, antes da reunião com Maria Corina, que foi na quinta. Ele falou que ela é uma pessoa fantástica, maravilhosa, aquele jeito dele de falar. Superlativo. Exatamente. Mas por quê? Porque essa interação que ele mantém com ela permite que ele não precise dar esse segundo passo de uma intervenção militar mais presente, com presença militar. Então, ele, de certa forma, ele está cooptando essa cúpula que ainda tem um grande rastro do período chavista e madurista, né? E que ele precisa disso para poder fazer essa transição. E ele, de certa forma, ele tem, apesar do discurso da Delcy ser mais duro, ele tem conseguido mais concessões e tem conseguido que essas ações dela na Venezuela consiga fazer uma transição, de certa forma, menos violenta do que se esperava. E só uma dúvida que eu fiquei, alguém já havia dado o prêmio Nobel, a medalha, para uma outra pessoa, como aconteceu agora com o Donald Trump? Que eu saiba, não, assim, eu não me lembro agora de memória se alguém já havia doado a medalha do Prêmio Nobel da Paz. Não é uma atitude assim esperada, até pelo simbolismo do Prêmio Nobel da Paz. Quando se falou da entrega, a academia lá falou, está se premiando o povo venezuelano. Então, de certa forma, ela acaba, em nome dessa tentativa de uma aproximação, de conquistar as benesses do Donald Trump, ela acabou entregando um prêmio que não era só dela.